Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Voando Alto. Hoje nosso tema é muito bacana. Você sabe se comunicar? Tem medo de falar em público? E nas redes sociais? Consegue gravar um vídeo e impulsionar o seu negócio? A gente vai falar sobre isso e muito mais com a minha convidada do dia. Mas antes disso, deixa eu mostrar pra vocês, e eu faço questão sempre de mostrar, gente, porque foi escolhido tudo muito a dedo. Nosso cenário, as nossas cadeiras, nosso tapetinho, nossa mesa recheada de gostosuras da Veritá. Todos esses produtos, gente, eu encontrei lá na Shopee. Tem um link lá na minha bio no Instagram que você vai ter acesso com valores muito especiais. Aproveitem! Então, vamos começar o programa chamando a nossa convidada. Vem pra cá! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo. Fica à vontade. Feliz em estar. Nossa Jerusa Furlani, nossa comunicadora. Jerusa, bem-vinda. Nós estávamos conversando nos bastidores sobre as suas áreas de atuação. São várias e todas falam de comunicação, né? Interessante porque quando você fala do poder da comunicação, você como treinadora sistêmica, você aborda vários pontos. Como treinadora sistêmica, a gente aborda o cuidado com o amor próprio, a autoestima. Então, como eu me estimo vai demandar como eu me comunico. Olha. Então, todo tratamento começa com autoconhecimento, você compreender o seu valor, a sua identidade. Conhecendo bem a sua identidade, você toma posse das suas habilidades, do seu talento, de todos os dons que você tem. E aí, se comunicar é a parte da permissão, levar isso para o mundo. Gente, é inacreditável, assim, eu vou trazer um pouquinho para a minha realidade, porque eu gosto de conversar, de bater papo aqui, e o pessoal que está em casa fica muito atento nas histórias que a gente conta. Eu era aquela criança que morria de medo de apresentar um trabalho na escola, na frente das colegas, de passar mal e sair correndo da sala na hora H, de sentir assim o suor do fio do cabelo até o pé. E depois, a vida inteira, né, criança, adolescência assim, depois que eu entrei na aviação, fui aeromoça há 10 anos, quando eu entrei na aviação, rapidamente eu me tornei chefe e eu tinha que me comunicar. Eu precisava me comunicar com o comandante, que era a autoridade máxima no voo, com o pessoal de terra, com o passageiro, dizer sim, dizer não. E eu meio que aprendi na marra. Foi na marra, eu não fiz curso, eu não fiz nada, e a mosquinha da TV veio, me picou, eu entrei na TV também, muito assim, sem saber como isso ia acontecer, né? Já faz muitos anos isso. E hoje a gente tem uma especialista aqui na minha frente que pode me dar várias dicas sobre isso, e eu tô aqui pensando, meu Deus, como é que eu consegui sem ter alguém para me orientar? É importante a gente ter alguém que tenha essa bagagem que possa nos orientar, né? Porque tem a ver com autoestima. Totalmente. E é bem importante quando tu traz a tua história de infância, Carol. Por quê? Porque todos nós somos o resultado daquilo que me aconteceu. Mas eu não posso ficar vivendo aquilo que me aconteceu. Por isso que dentro da PNL a gente trazer novos contextos para a sua vida. Outras pessoas utilizam a fala se curar das suas feridas, e sim, não deixa de ser, é os nossos traumas. É como eu cresci, tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti, me gerou uma lente de contato que eu vou para o mundo. Sim. Então a criança que você foi, sofreu algumas situações, teve dor, e aí chega na vida adulta, você trava diante de uma câmera, por quê? Porque tem medo do julgamento, se vai ficar certo, se não vai ficar correto, né? Se vai ser aceita. Todos nós, seres humanos, a gente deseja ser aceito, pertencer a um grupo. Então, Carol, quando tu me traz a criança que você foi e tu conseguiu sozinha ir se fortalecendo, né? Literalmente fosse colocada em situações que tu não tinha opção. E quando a gente não tem opção, a gente faz o nosso melhor e vai treinando, treinando, treinando até se tornar mais capaz. Isso é ser treinada, é mudar aquela crença, é trazer um novo contexto, percebe? Sim. A criança que eu fui jamais seria essa diferente às câmeras. Sabe? Jamais. Palestrante, nunca. Eu tinha fobia Olha só, de falar em público.
eu começava a ficar trêmula. Né? Te entendo. Assim, né? Então vocês podem ver hoje em dia a mãozinha parada. Sim. Houve muita técnica para a minha adulta olhar para o trauma. Eu tive um trauma aos 6 anos, dentro da sala de aula. Sim. E é algo que eu conto dentro do meu curso. Eu precisei olhar para a criança que eu fui, trazer novos contextos, lapidar aqui internamente e aí sim ver aquilo que eu sabia. E hoje, quando tu me pergunta, tu és uma especialista, eu compreendo que aqui, ou em uma palestra, ou com os meus alunos, seja aonde eu estiver, o palco da vida, eu compreendo que é lugar de servir. É um lugar de ajudar com a habilidade que Deus me deu. Sim. Então, eu preciso tirar o meu ego, eu preciso tirar tudo aquilo que tem de julgamento e falar assim, eu tô aqui para contribuir com a Carol, para contribuir com você que está assistindo, com aquilo que eu sei. E esse se livrar do ego e ajudar com aquilo que eu sei, ser um auxílio, uma ponte, que a pessoa pegue uma dica e ela já aplica, ela vai ficar tão feliz, ela vai ficar tão bem, Sim. que isso é a grande transformação do processo. E aí tudo começou você entrando na fase de transição de carreira, né? Você fez uma transição de carreira. Fiz uma transição de hoje carreira. Você orienta outras pessoas nesse momento. Exato. Qual foi a sua transição? Minha transição começou assim. Eu não falava em público, eu não era treinadora, pelo contrário. Eu trabalhava em outro ramo totalmente diferente. Eu trabalhava numa empresa familiar. Então, não sei se você que está assistindo aí é de empresa familiar, vai me entender muito as alegrias e os desafios que é. Sim. E dentro desse desafio, eu também tive grandes aprendizados. Que área que era? Materiais de construção. Olha só. Meu mundo era altamente masculino. Sim, eu era a mulher do terno preto, eu tô aqui de terno branco, né, com brilhinho, me permitindo ser a minha essência. Então eu procurava me esconder muito também, por trabalhar com muitos homens, ter às vezes brincadeirinhas. Então eu dizia muitos nãos para mim. Então eu não conseguia me impor. Dentro dessa área eu também tive um grande crescimento, porque a minha grande habilidade sempre foi trabalhar com vendas. Eu fui treinada, né, para ser uma das sucessoras, meu pai tem 3 filhos, então a gente transitou, eu cresci em um mercado totalmente diferente do que eu vivo hoje, mas em um mercado que trabalhava o meu potencial profissional. Área de vendas, comunicação, negociação, né, compreender as emoções, porque venda é totalmente emocional. Sim. Eu cresci naquele meio e fui me apaixonando. Eu estudei a ADM, pós-graduação em recursos humanos, e eu era a que vasculhava todos os cursos que tinha de área de vendas, até cair no coaching. Sim. E dentro dos processos de coaching eu comecei a aplicar dentro da empresa do meu pai. Eu trabalhava como representante comercial, depois como gerente de vendas. A empresa cresceu, prosperou, né? Saiu de vários dígitos, um dígito X para outro dígito. Sim. E eu comecei a ver que o coaching dava certo. Tudo que eu aplicava dentro da empresa dava certo. Comecei a fazer um pouquinho mais, atender na minha casa como voluntário para as amigas, pessoas que queriam. E de tanto eu fazer em casa para uma amiga, outra amiga, eu comecei a sentir um chamado muito forte de trabalhar em outra área. Sim. Que é a área das mulheres. Que faz total sentido com aquilo que a gente está, de onde a gente se conheceu, sim, né? Sim, sim. Nossa, muito sentido. Muito legal isso, porque foi lá no Jantar das Leoas, né? A gente fez uma pauta com a Karen e falando sobre isso, sobre a conectividade dessas mulheres que estão todas reunidas em prol de prosperidade, de fortalecimento, de se ajudar. Então você, através das suas amigas, aplicando com as suas amigas, você entendeu que era um chamado. Que era um chamado. E aí eu comecei a fazer a transição, comecei a trabalhar um pouco menos na empresa. Eu trabalhava tanto com uma marca de tinta específica, mais na empresa do meu pai, estudando todas as áreas de coaching, hipnose, constelação. Fui ao longo dos anos fazendo várias formações, me testando, aplicando com pessoas, vendo o resultado, fazendo pequenos grupos. E desses grupos eu vi grandes resultados. E aí chegou um certo momento que eu precisei dizer sim para mim. E aí saí das 2 empresas e fiquei só no coaching, onde eu abri o meu próprio instituto. E por isso que eu digo, hoje eu sou uma treinadora sistêmica, porque contempla um conjunto de formações que me habilitam a fazer ferramentas, tanto sistêmicas como de alto impacto. Então trabalho com
retiro para mulheres, reprogramação da fala com o curso Imersão da Fala, com palestra para empresas, mentorias. Gente, é um mundo, que se abre. Né, que se abre. É. Tem uma pergunta que eu tô louca pra te fazer, mas eu vou fazer a pergunta e a gente vai sair, vai fazer um voo, daqui a pouco a gente decola aqui com a resposta, Ok. tá? Quando a gente diz sim pra todo mundo, a gente diz não pra si mesmo? Nós vamos fazer um voo, a gente volta já com a resposta. Bora lá! Anuncie na Unique TV. Mostre sua marca. Destaque-se em nossa audiência. Sua marca em evidência para todo o Brasil. Entre em contato telefone 489 96 22 32 13. Unique TV, seu novo canal conectado em você. Pousamos, gente, eu já tenho resposta, mas antes, deixa eu compartilhar com vocês uma dica muito especial. A Verità traz produtos saudáveis de verdade e muito gostosos. Brownie, coxinha, tem tanta coisa gostosa por lá. A Verità fica aqui no Santa Mônica, em Floripa, e vocês podem passar por lá e conhecer a infinidade de produtos. Uma equipe que é super treinada e proporciona uma verdadeira experiência por lá. Fica aí a dica pra vocês. E aí, quando eu digo sim pra todo mundo, eu tô dizendo não pra mim mesma? Eu gosto, nessa fala, de trazer uma reflexão. Qual é o poder quando você diz sim pra você? Como você se sente quando você dá um sim e se empodera, até o peito estufa? Nossa, eu consegui. Eu acho que é essa sensação, né? Ufa, consegui, eu disse sim. Então eu gosto de trabalhar o positivo. Quantas e quantas vezes a gente acaba falando sim, 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 sim para todo mundo e diz não para nós? Então por que a gente não trocar, usar o positivo para nós? Eu trabalho com programação neurolinguística, então Sim. eu gosto de trabalhar o positivo. Sim. Então eu te convido a dizer sim para você e ver o poder transformador que é esse sim. Antes de eu falar sim para o outro, eu pensar: isso que eu vou falar, isso que eu vou me comprometer, me aproxima da pessoa que eu sou? Me aproxima da minha meta? Eu estava vindo para cá, eu coloquei no GPS. Sim. Eu tinha um horário marcado. Tinha inclusive um trânsito no meio do caminho, né? Eu podia me atrasar. Então estava tudo bem calculado. Eu tinha uma rota, eu sei qual a minha visão positiva de futuro, que eu vou chegar aqui no teu programa, que eu vou compartilhar, que alguém vai escutar e vai sentir o poder do sim. Tu já pensou se eu tivesse parado no meio do caminho para atender um pedido, né, do marido, do amigo, de um cliente que falou assim: mas entra aqui rapidinho e faz isso para mim? Não vai demorar. Não vai demorar. Não custa nada.
E aí, o que acontece? Eu ia me atrapalhar no caminho. Eu ia chegar aqui nervosa, ansiosa. Eu ia falar, por que que eu fui fazer isso? Que bom que eu ajudei o outro, mas por que que eu fiz isso que agora tá pesado demais pra mim? E tudo que pesa demais pra gente se torna dor. Me fala onde dói no teu corpo, que eu vou te falar o que você vem falando de sim para os outros e não para você. Aquelas pessoas que vivem engolindo e vão engolindo. O sim pro outro sai primeiro e dentro dela já tá, poxa, por que que eu fui falar isso? Eu sei que não vai dar tempo de fazer essa parada, eu sei que não vai dar conta, eu sei que vai ficar pesado. Engole a raiva, engole o medo, engole a tristeza. Se sobrecarrega. Se sobrecarrega, vive a vida de uma mulher exausta. Sim. De uma mulher exausta, cansada, baixa imunidade, vive doente, baixa libido. Sim. Baixa demais, mulherada. Então vive aquele modo de mulher trator. Não é ok. Então eu gosto de trazer dentro dos meus cursos o poder transformador de você dizer sim. Sim para aquilo que te aproxima da sua visão de futuro, dos combinados que você já fez. Sim. E existem maneiras positivas de você dizer não para o outro. Para não criar tantos constrangimentos, de não criar tantas desavenças, Bom. mas você se posicionar. Como? Dá uma dica para quem tá em casa. Pô, vou dar uma dica. Uma palavra que eu gosto de usar muito é o compreendo. Compreendo. E porém, e aí você traz a sua argumentação. Olha, é possível, uma outra palavra, é possível no retorno, né? Após eu sair dessa entrevista da Carol, eu posso parar lá nesse meio do caminho. Neste momento, eu preciso focar nessa minha rota. Então, compreendo, é possível em outro momento, eu vou te explicar como fazer, eu vou te explicar. Né? Eu não consigo fazer por você, mas eu vou te explicar, vou gravar um áudio, eu vou entrar em contato com tal pessoa, eu vou te enviar um vídeo para você ver como faz. Dá ideia e deixa a outra pessoa também ser adulta, sair da criança. Se movimentar. Se movimentar. A gente ajuda o outro quando a gente também mostra para ele que ele dá conta. Sim, com certeza. Com certeza. Né? A gente empodera essa pessoa também, né? Às vezes a pessoa está insegura e tem você como uma pessoa forte que sabe fazer, então ela é referência, eu vou pedir para ela fazer para mim porque eu não dou conta. Isso. E você vai lá e ensina e ela dá conta. Carol, e o constrangimento, tem pessoas que têm um padrão assim, ó. Ela diz sim, 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 sim para todo mundo. Quando ela dá o primeiro não, sabe o que acontece? É como se não valesse mais nada. Sim. Ela deu demais, aquela pessoa fica esperando sempre um sim. Ela não sabe fazer por si. Tu tirou a força dela. Tu deixou a pessoa dependente de você. Sim. Então a pessoa que dá muito sim para todo mundo, coloca a mão nas minhas palavras, muitas vezes ela tá gigante e o outro tá pequeno. Logo, esse aqui vai olhar para ela como arrogante. Ela ainda sai de ruim. Sim, Sai de verdade, ruim. verdade. Então você vai fazer muito bem para você quando você ajuda o outro a ele conectar o sim dele. Ele também consegue, você não consegue, grava de novo, testa, faz isso, faz aquilo, dá dicas e traz em equilíbrio. Sim. Nossa, gente, que dica especial, né? Vou testar isso aí na vida pessoal. E aí, a gente falando de áudios e tal, me veio uma coisa muito importante, assim, falando da fala, né? Vai ter uma imersão da fala. Vai. As pessoas têm medo de falar na câmera, tem muito medo de julgamento. Não vou gravar um vídeo para rede social porque eu tenho medo do que os meus outros colegas de profissão vão achar. Eu tenho medo de ser julgado pelos meus seguidores ou de ser de atrair haters para minha rede social. Né? Qual é a dica, assim, para quem está em casa, assim, no dia a dia, é tímido, tem medo, passa mal antes de falar com alguém? Qual é a dica para a pessoa destravar, assim? Eu gosto de trazer uma fala nesse momento que quem começa pronto não começou, não vai dar conta. Ele busca daí a perfeição. Ninguém começa pronto. Um bebê, quando ele sai da barriga, ele não nasce pronto, ele não sabe andar, não sabe comer, não sabe falar. Então você só não faz bem feito porque você ainda não sabe como. Então não espere estar perfeito para começar.
Existe dicas, treinos, sim, mas não espere estar perfeito. Eu, quando comecei, eu gravava vários pequenos vídeos. Sim. E eu me assistia, e aí eu me validava, que bom que eu fiz. Eu posso melhorar o quê? Posso melhorar a abertura da minha boca, a minha postura. Então, para melhorar minha postura, eu preciso fazer o quê? Um exercício, porque eu estava carcada, caída, eu estava com sobrepeso. Então, comecei a fazer pilates, melhorar a minha postura. Comecei a fazer yoga, melhorar a minha concentração. Então, existe um conjunto de ferramentas. Uma dica que eu gosto de dar para os meus clientes é: pegue um livro e comece a ler em voz alta. Na imersão da fala, a gente usa várias dinâmicas assim. Gente, daria pra ficar aqui muito e muito tempo pedindo dicas, né? Querendo entender um pouco mais de como falar. Porque também, assim, não dá pra sair falando qualquer coisa. Tem que falar, tem que se expressar de forma correta. Isso. E por isso vai ter uma imersão, né? Vai. Sábado e domingo, dia 22 e 23, agora final de semana. Final de semana de junho, a gente vai fazer a imersão da fala. A imersão da fala é destravar o seu medo de falar em público, ter autoaceitação, aumentar suas capacidades, entender o que você realmente merece. Método do como destravar o medo de falar em público. G, mas eu tenho muito medo. Todo mundo que está lá tem medo. G, eu já falo, então vamos aprender a falar correto. É para você a imersão da fala, storytelling, técnicas de vendas, equipe, marido e mulher que tem problema de comunicação. É um curso de comunicação, não somente de oratória, mudança de mentalidade. Nossa, que incrível! Já quero ir, gente. Sábado e domingo. Sábado e domingo tem ferramentas, inclusive, de treinamento de alto impacto. Então, é bem inovador, não tem nada igual aqui em Floripa. Te convido para conhecer meu treinamento, a gente já está na 11ª turma, então já são alguns anos aí treinando pessoas. Muito bom, obrigada. Seja sempre bem-vinda. Quando tiver algum outro projeto e quiser vir contar novidades, é só avisar. Gratidão, obrigada a todos vocês e me acompanhem nas redes para mais dicas. Gente, acompanhem a Jerusa, deem uma olhada nas redes sociais, absorvam esse conteúdo riquíssimo. Quem sabe a gente se encontra lá nessa imersão, viu? Um beijo, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!